Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o caso do nariz do cantor Naldo Bene. Então, há uns meses atrás, ele teve um princípio de necrose no nariz dele. E por que eu vou trazer esse caso aqui pra vocês? Porque eu recebo muitas pacientes com medo de fazer a rinomodelação, né, com desejo, mas com medo, por conta desses casos, e principalmente o dele que repercutiu bastante. Então hoje eu vou explicar aqui pra vocês o porquê que isso ocorreu e quais as medidas que a gente pode tomar para evitar que isso aconteça. Eu já tenho aqui no canal outros dois vídeos, um falando sobre rinomodelação e outro falando sobre as intercorrências com o preenchimento. Então, se vocês assistirem esses dois vídeos, vocês já vão entender o porquê que isso ocorreu, o que aconteceu, né? E como que a gente faz para evitar isso. Mas eu achei legal fazer esse vídeo falando especificamente sobre esse caso. O profissional que fez o procedimento no Naldo postou um vídeo no Instagram fazendo o procedimento nele. Eu assisti o vídeo e eu vi que ele utilizou agulha para fazer esse procedimento. Bom, eu não gosto de utilizar agulha no nariz, tá? Não é proibido, não tem assim uma regra, né? Mas eu prefiro utilizar cânula nessa região. Por quê? A agulha, gente, ela é um dispositivo pérfuro cortante. Então, onde a gente colocar a agulha, ela vai cortar o tecido. Já a cânula, ela é um dispositivo sem ponta, que a gente chama, ela tem uma ponta arredondada. Então eu não consigo, se eu pegar a cânula e botar aqui na minha bochecha, eu não vou conseguir furar a minha bochecha, já uma agulha vai furar. Então sempre para eu trabalhar com a cânula, inclusive, eu preciso abrir primeiro um buraquinho para ela entrar, né? Então o que a gente conclui com isso? Que a agulha, ela pode acabar perfurando uma artéria, porque a artéria ela vai estar ali passando e eu posso acabar furando com a agulha essa artéria. Já a cânula não, ela vai meio que desviar dessa artéria. Tá? Então a cânula é o dispositivo mais seguro para essa região, tá? Tem artigos que mostram, né, que a cânula também perfura uma artéria, mas é bem mais difícil do que uma agulha, tá? Então assim, pra mim esse já foi o início ali do erro. Então com a agulha é possível que eu perfure essa artéria e acabo deixando o produto, né, o ácido hialurônico, uma bolinha de ácido hialurônico dentro da artéria, e isso impede a passagem de sangue na região e começa a acontecer a morte do tecido, que foi o que aconteceu ali com o Naldo, né? Ele começou a ter a morte do tecido, mas isso não foi de um dia pro outro. Foi depois de 4 dias que ele percebeu, né, que começou a realmente criar pústulas ali na região, ficou mais arroxeado, né? Ele sentia também bastante dor, e aí foi onde começou o processo para reverter esse início de necrose. Outra coisa que eu observei no vídeo é que o profissional, antes de injetar o produto, ele aspira. Então, em vez de ele empurrar o êmbolo, ele puxa o êmbolo para fora. Por que a gente faz isso? A gente puxa o êmbolo para fora para ver se vem sangue. Porque se vier sangue é porque eu estou dentro de uma artéria. Então, apesar de ele estar utilizando uma agulha, ele aspirou para ter a certeza que ele não estava dentro de uma artéria. Mas ele faz isso muito rapidamente ali no vídeo, ele faz por alguns segundinhos. A gente precisa ficar mais tempo, 10, 15, 20 segundos, precisa contar, porque muitas vezes demora para esse sangue vir. Então, além de eu preferir utilizar cânula, por motivos que eu já expliquei, eu também sempre faço essa aspiração mesmo com cânula, e aí eu faço por mais tempo, respeitando esses 20 segundos, contando aqui na minha cabeça, eu vou contando, para eu ter certeza, né, que eu não estou dentro de uma artéria. Então, se eu posso tranquilizar vocês de alguma forma, você não vai fazer o procedimento num dia e no outro já está com o nariz necrosado ali preto, tá? Isso leva dias para ocorrer e normalmente antes disso realmente evoluir, a gente consegue diagnosticar e reverter esse quadro. É importante dizer também que essa necrose ela não pode ocorrer apenas por oclusão da artéria, né? Apenas por esse trombo ali trancando a passagem sanguínea. Porque no caso do Naldo, não foi isso que aconteceu exatamente, né? O que aconteceu foi a compressão do vaso. Como se você pisasse numa mangueira, então foi colocado muito produto no nariz dele, comprimindo esse vaso. Como se você pisasse na mangueira e não passasse mais água porque você está pisando ali em cima. Por que a gente consegue concluir que foi isso? Porque o início da necrose dele, né, foi só aqui no nariz dele. Quando é uma oclusão, que na minha visão é até pior a oclusão, né, todo o caminho que a artéria faz vai estar em pústulas, vai estar arroxeado, vai estar com esse início de necrose, não só ali onde foi colocado o produto. Então, todo o caminho que a artéria faz. Então, quando a gente tem a oclusão, é pior por quê? Porque esse trombo, ele pode ir caminhando, né? Então, a gente não sabe exatamente onde ele está, e ele pode parar lá no cérebro, pode causar um AVC, né? Esse trombo, ele pode ir para a artéria oftálmica,
que é uma artéria que ela se irriga aqui com as artérias do nariz, né? E a artéria oftálmica, ela irriga a artéria central da retina, ou seja, se esse trombo parar ali nessa artéria, ou se essa artéria parar de receber o sangue, pode causar uma amaurose, que é a cegueira. E a cegueira, normalmente, ela é irreversível, tá? Então, no caso do Naldi, não foi oclusão, foi apenas compressão, então um pouco menos pior, né? Pelo fato de ter sido apenas compressão. Então, pra gente evitar, né, essa necrose por compressão, o que a gente tem que se atentar? Na hora da avaliação, ver se o nariz realmente tem indicação para fazer o procedimento. Por isso que é tão importante a avaliação, né? Porque se o nariz, ele é um nariz que eu vou usar muito produto para fazer, ele não tem indicação para fazer rinomodelação. Então, até na legenda do vídeo ali, o profissional escreveu que foi utilizado 1,5 seringa no caso do Naldo. Então, assim, utilizou mais que uma seringa na mesma sessão. Então, o que a gente pode concluir? O nariz do Naldo não era um nariz para rinomodelação, porque não tem como você utilizar mais do que uma seringa de uma só vez. E se for o caso de utilizar mais que uma seringa, a gente tem que dividir em etapas e não fazer tudo de uma vez. Então, tem que se atentar a isso. Então, o que a gente pode fazer para evitar tudo isso? Então, primeiro, né, gente, utilizar cânula. Segundo, fazer aspiração. Terceiro, ver se o paciente realmente tem a indicação para fazer esse procedimento. Quarto, acompanhar o paciente após o procedimento. Então, isso é primordial para a gente evitar que isso aconteça. E se caso vier a acontecer, o que pode acontecer, gente, não é que, né, é uma falha isso acontecer, isso pode acontecer com qualquer profissional. Mas você utilizar essas medidas que são mais seguras, né, para evitar que isso aconteça, melhor, né, para ter uma chance menor de isso acontecer, melhor. Então, isso pode acontecer até comigo, que uso cânula, que aspiro, né, enfim, só que eu tenho que estar apta, né, para saber diagnosticar, eu tenho que agir rápido, então eu tenho que saber como agir, né, que produtos que eu vou aplicar, que medicamentos que eu vou dar para o meu paciente tomar. Então, tudo isso já falei lá no vídeo de intercorrências, porque é uma série de passo a passo que a gente precisa seguir para reverter esse quadro. Então, quanto antes eu reverter, melhor. Tudo isso a gente tem que saber para tornar esse procedimento mais tranquilo, né? Mais seguro. Então é isso, gente. Acredito que eu falei tudo que eu queria falar aqui nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre esse caso, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês sobre o procedimento também de rinomodelação, tá? Pode colocar aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, de enviar para um amigo, de se inscrever aqui no canal. E eu agradeço por assistir até aqui e até a próxima semana. Um beijo e tchau!